Olá para você, está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio, e hoje nós vamos conversar e falar um pouquinho sobre envelhecimento, em especial buscar saber como envelhecer de forma saudável, visto que a população brasileira cada vez mais tem envelhecido, né? A população tem ficado mais idosa, e para conversar sobre esse assunto nós vamos conversar com a médica geriatra Lilian Moraga, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, e é um tema muito que me agrada particularmente, mas que é de muita relevância atual, né? Para todos nós, né? Porque daqui 20, 30 anos também seremos idosos e estaremos dentro desse público. Mas para começar, né? Como é que identifica, como é que se sabe, né? As pesquisas revelam que a população de fato no Brasil está mais envelhecida, né? As pessoas têm alcançado idades mais avançadas. Esse processo já começou desde 1960, com a queda da taxa de fecundidade. Então, começou o número de nascidos vivos diminuir, consequentemente, com o desenvolvimento da medicina como um todo, a gente passou a viver mais. Então, essa pirâmide, a gente até brinca que, na verdade, não é mais pirâmide etária, né? Na verdade, está ficando um bloco em que você está tendo uma qualificação das faixas etárias. Então, antes a gente tinha o predomínio da base, agora nem tanto. E é uma tendência cada vez maior aumentar o ápice das faixas etárias. Por quê? Porque além da gente estar desenvolvendo novas tecnologias na área da saúde, a gente está trabalhando o envelhecer com saúde. Então, você não está só envelhecendo de maneira passiva, você está tentando melhorar a sua funcionalidade. Eu brinco que o idoso de hoje não é o mesmo idoso da década passada. Então, são pessoas que a gente fala assim, se o senhor já tem tal idade, porque antigamente a gente imaginava o idoso sentadinho na cadeira, lendo um livro, fazendo crochê, e hoje não, ele está ativo, está trabalhando, e isso pesando tanto economicamente para as políticas públicas, mas também como um estímulo também de repensar leis, por exemplo, a aposentadoria compulsória, N fatores que pesam aí no mercado. Ou seja, com o envelhecimento também acontecem essas transformações sociais, culturais, econômicas, então, no nosso país. E como é que garante, então, nesse processo a dignidade e esse envelhecimento saudável que a gente está conversando aqui hoje? Eu até trabalho muito esse conceito com os alunos da faculdade, porque é um conceito que poucos trabalham no nosso dia a dia. A gente trabalha muito na saúde, muito questão de saúde, tem saúde ou tem doença. Mas no envelhecimento a gente trabalha um termo que a gente fala assim, funcionalidade. O que é isso? É como a pessoa consegue se integrar na sociedade. Então, ela consegue fazer as coisas básicas do seu dia a dia, tomar banho, se vestir, andar sozinho, fazer as coisas que parecem simples, mas que o idoso que tem prejuízo funcional prejudica muito o dia dele, de quem convive ao redor, e também algumas atividades que a gente chama instrumentais, que são coisas um pouquinho mais complexas. Então, ele sai de casa sozinho, pega transporte sozinho, paga suas contas sozinho, consegue ter comunicação, interagir com os próximos ao seu redor, e esse conceito funcional que me descreve quem é o idoso à minha frente. Porque a gente sabe que a descrição de faixa etária não consegue colocar todo mundo igual no mesmo pote, as pessoas de 60 anos não são iguais, cada uma carrega uma biografia, né? Então, essa diferença é o principal conceito com que faz a gente tentar trabalhar o idoso mais funcional, mais ativo, para que eu tenha ele inserido na sociedade e ativamente também. Então, isso vai me gerar menos peso de custos, né, no sistema de saúde, mas também a possibilidade de repente, um mercado que, como hoje a Europa sofre com falta de mão de obra, e a gente trabalhar esse público também para manter a mão de obra ativa no mercado de trabalho. Então, são pessoas mais experientes, se funcionalmente estiverem preservadas, elas conseguem manter a economia ativa. E essa questão de diferenças sociais, também de classes sociais, dessas pessoas envelhecidas também diferencia essas oportunidades, por exemplo, né? Imagino que um idoso com condições melhores financeiras tem mais acesso a alguns especialistas, a fazer talvez algumas atividades como academia, né? Mas eu queria lembrar agora aquela atividade de natação, hidroginástica. Hidroginástica, pilates, diferente do idoso que não tem tantas condições, né? Que não tem como custear, se não tiver de forma pública, todo esse amparo também na vida idosa. Isso também diferencia a questão de classe social? A questão social exige mais dos sistemas públicos essa assistência. Não é uma coisa impossível, até brinco assim que tem muitas políticas que são fáceis, bastam serem postas no mercado, porque gera uma economia lá na frente muito maior.
Então, o sistema social interfere nisso, não tem como. Isso é ao longo de toda uma vida, desde a alimentação dele, desde a exposição a estímulo cognitivo, tudo vai ser diferente, socialmente falando, né, questões econômicas, mas exige mais do sistema público. Então, o sistema público exige uma participação mais preventiva muito maior. Então, serviços de unidade básica, tá mais ativamente cobrando vacinações, cobrando atividade física, controle de pressão, de diabetes, que isso é possível de fazer. Então, realmente, o peso do envelhecimento é diferente, não tem como não ter influência disso, mas não é que vá ser melhor ou pior. Porque, assim, o pior que a gente observa no envelhecer envolve muitas questões de familiares, de questões de interações no nosso dia a dia que acabam tendo um peso cognitivo, de humor, de depressão, de tristeza, isolamento social, maior às vezes do que a questão econômica. Então, essa interação me exige uma maior participação do sistema público para dar um suporte, às vezes até de busca ativa, de participação de familiares, independente de classe social. Eu tenho idosos que são mais humildes, mas têm um suporte familiar muito bom. Entretanto, a gente vê o outro fardo acontecendo também. Então, do outro extremo, pessoas que têm condições econômicas melhores, mas ausência total da família, da relação familiar. E aí isso tem um peso muito grande nesse processo também. E por quê, né? Assim, só para explicar melhor, por que é o peso, aliás, a família, né, esse amparo, né, essa rede realmente familiar faz diferença no envelhecimento? A gente tem muitas coisas que a gente discutiria isso massivamente, mas a percepção minha, né, acaba sendo uma coisa individual de dia a dia, é que isso tem muito mais do que a gente plantou ao longo da vida. E aí eu até, quando eu lido com pessoas mais novas, eu falo que o processo de envelhecer começa ontem. Então, que a gente precisa nutrir isso. E, às vezes, a gente acha que no envelhecer a gente tem que colher tudo bom, mas a gente também não plantou. Né? Então, a gente precisa. Existem pessoas que envelhecem bem, que se dão com o próximo, e outras que nunca tiveram vínculo nenhum com ninguém. E aí, na terceira idade, que é o momento que todos vão precisar, às vezes a gente fala, não vou precisar de ninguém, não ajuda ninguém. A gente vai. Não tem como, por mais que seja uma ajuda, às vezes, só de estar conversando, de estar visitando, de tudo isso, mas você precisa ter vínculos. Vínculos são construídos ao longo de uma vida. E esses vínculos precisam ser estimulados. Então, os encontros familiares, o encontro entre amigos, as relações sociais, inclusive, quando teve um estudo que está acompanhando várias pessoas no mundo todo, eu estou esquecendo o nome do trabalho, mas ele viu que as interações sociais foram uma das coisas que mais fizeram influência no envelhecer saudável. E mais do que visita ao médico, mais do que atividade física, mais do que alimentação. Então, esse envolvimento social, no sentido de pessoas terem amigos, de terem família, de terem com quem se preocupar ou alguém que se preocupar consigo, faz muita diferença. E aí que, no caso, entra também a saúde pública quando esse idoso precisa mais, né? E quais são essas políticas públicas que hoje existem que dão amparo também aos idosos para esse envelhecer de forma saudável, para garantir talvez uma qualidade de vida ali mínima, né, para essas pessoas? A gente começa com um serviço de atenção primária. Esse serviço de atenção primária são as unidades básicas de saúde. É o local inicial de participação, de integração dos pacientes de maior idade, que são quem utilizam a maior parte dos serviços de saúde. Então, tem que ser trabalhado isso de maneira preventiva. A gente ainda tem uma cultura hospitalista, né? Ou seja, na verdade, só trata quando o problema já existe. Mas a política que eu falo no sentido de escrita, é aquela que trabalha a prevenção. Por que eu falo no sentido de escrita? Porque a gente tem lá nas leis como que funciona a política de garantia à saúde integral ao idoso, tudo isso, mas na prática a gente ainda vê poucas ações nesse sentido. Então, capacitações de profissionais de saúde que saibam lidar com essas questões relacionadas ao envelhecer, capacitações de verificações de como que estão os exames preventivos desses idosos. Então, a gente vê que tudo está descrito no papel, como muitas coisas que acontecem no Brasil. Infelizmente, a parte prática é menor. Mas, quando existe, por exemplo, assim, os serviços de relações, os Centro de Referência e Assistência à Saúde do Idoso do município. São encontros semanais que envolvem 2 vezes por semana em alguns locais, alguns
região do município. E é legal, porque eles têm um propósito de sair toda semana, irem lá visitar o local, fazer uma atividade física. Eles cobram vacinação, dão estímulos a alguns casos, questões econômicas, né? Então, assim, você acaba estimulando esse idoso a se movimentar e interagir com outras pessoas. Então, funciona bem. No caso, para essas pessoas, né, que têm essa assistência, né, da saúde, que têm esse acompanhamento, enfim, que estão ali sempre presentes, né, como é que você observa, talvez, até a melhora nesse envelhecimento? Digamos que até os 50, 60 anos não tinha esse contato nenhum, talvez, com o posto de saúde, né, com a assistência básica. Mas aí decidiu começar a ser acompanhado, ou mesmo posto de saúde naquelas visitas, né, as casas começaram a perceber, começaram a acompanhar. Dá para perceber também uma mudança, uma melhora, um desenvolvimento melhor também? Tem 2 pontos. Um inicial, que às vezes as pessoas não querem ser chamadas de idosos. Então, tem uma rejeição grande. Inclusive, eu sofro com essa questão, porque quando alguém fala assim, tem que ir com geriatra, é porque eu estou idoso no sentido de velho, desgastado, e nem sempre é isso, né? Mas o outro lado do ponto é porque as mudanças vão ocorrer querendo ou não. Então, as pessoas estarem tendo com o propósito de ter um estímulo, de estarem se encontrando, de estar no momento que normalmente já estão se aposentando ou estão se afastando um pouco, porque os filhos já casaram, já têm a vida deles, toda a sua independência, é um ponto de respaldo para eles poderem seguir a vida deles para frente. Mas eu acho que esse processo ainda é muito incipiente. Então, eu vejo que agora, com o peso que está cada vez maior das questões financeiras, porque a verdade é essa, as políticas envolvem muitas questões financeiras. Quando tem um estímulo de desgaste, de prejuízos, realmente o sistema começa a funcionar melhor, porque ele vê que precisa. Então, talvez isso seja um estímulo para essas políticas irem para a prática. Mas eu vejo que algumas coisas já melhoraram bastante. Uma delas principais que eu acho é a questão do combate à violência ao idoso, seja ele financeiro, psicológico. Então, eu acho que já muitas coisas, eu vejo muita propaganda nesse sentido, então já é um passo. Mas ainda tem um longo caminho pela frente. E no caso, só a nível de curiosidade mesmo, por exemplo, quais são as doenças, né, que mais afetam os idosos, visto você atende na saúde também pública, né? Que pacientes mais chegam para você em relação à saúde mesmo? Então, eu atendo, e isso até é uma curiosidade do Estado, na verdade a gente só tem um geriatra no Estado hoje. Nossa! Para o Estado todo. Então, eu atendo no serviço de atenção secundária. Então, assim, eu até brinco assim, que o serviço de atenção primária era que mais era para ter, só que faltam geriatras no Brasil. Essa é a verdade. A profissão da geriatria é uma profissão nova. E a gente tem a geriatria junto com gerontólogos, que são os não médicos que são capacitados para trabalhar com idosos. Ainda tudo é muito novo. Tem pouco tempo de conhecimento. Então, ainda temos que expandir isso para poder capacitar o pessoal. Mas, assim, como eu atendo no serviço de atenção secundária, o meu paciente que chega lá é um paciente que passa por vários médicos, que tem múltiplas comorbidades e, geralmente, ele tem funcionalidade prejudicada. Porque quando que ele vai precisar mais de mim? É quando ele tem um processo que ele não fica passando de médico em médico e cada um só ajeita uma parte. Um nefrologista só melhora o rim, não olha o coração, o outro melhora o coração, mas não melhora o cérebro. E aí esse paciente se beneficia do meu acompanhamento, porque aí eu deixo que ele fique rodando de lado em lado, e aí a adesão dele também melhora, e centralizo nele como um todo. Então, não consigo tratar tudo, eu vou tratando os primeiros problemas, os mais graves, e depois vou melhorando. Então, é um paciente que chega geralmente com hipertensão, diabetes, sequela da diabetes, né, neuropatia diabética, que é a lesão da perna, que não tem mais sensibilidade, muitas vezes cadeirantes, ou já com alguma demência, que é o comum. Esse paciente é o que eu pego no sistema de atenção secundária. Mas o serviço de atenção primária, eu digo assim que eu acredito que hoje 80% dele nos pacientes adultos seja de idosos. Tirando as crianças, que é o público ainda predominante no nosso estado, né? A gente tem ainda uma população jovem,
Mas, tirando as crianças, entre os adultos, o público idoso é o predomínio. E esse paciente idoso é o paciente hipertenso e diabético, onde a gente tem as principais políticas voltadas, porque a gente tem campanhas de hiperdia, que são eventos para o paciente hipertenso e diabético. Então, são as duas comorbidades mais comuns. Mas, quando a gente chega na nossa mão, na atenção secundária, é um paciente funcionalmente prejudicado. E é isso que você tenta evitar também, né? Ou tentar melhorar a qualidade de vida, porque às vezes a gente não vai ter... A parte preventiva, como eu pego ele já com o quadro instalado, mas é difícil a gente continuar reverter a doença base. Mas eu consigo melhorar o viver dele. Então, eu não consigo mais tirar ele da doença. A gente fala até que alguns termos assim, é o paliativo. Então, a gente vai sem proposta de cura, mas eu consigo melhorar muito o propósito dele nessa vida, sem sintomas de sofrimento de dor ou problemas de feridas que acontecem muito comum no paciente que se movimenta menos, tentando amenizar sintomas que causem desconforto para ele. E nesse estado, né, que o idoso chega, ninguém quer chegar nesse estado, ninguém quer chegar numa fase mais avançada da vida, na terceira idade, de fato, adoecido. Então, para esclarecer logo, né, que geriatra não é só médico de idoso, já de 60, 70, 80 anos. Que momento que um paciente, uma pessoa pode já ter um acompanhamento com geriatra para envelhecer de forma saudável? Eu falo assim, a gente para de amadurecer, né, por volta dos 20 anos, e com 30 anos a gente começa já uma perda leve, mas acontece. Mas isso é mais intenso a partir dos 50 anos. Então, a partir dos 50 anos, as políticas de estímulo de prevenção acabam tendo um peso maior nesse momento. Então, eu consigo melhorar muito mais um paciente mais jovem, entre 50 e 60 anos, que mudar hábitos, digamos assim, maléficos, estimular coisas boas para ele, atividade física, melhorar a alimentação, do que eu pegar um paciente de 80 e 90 anos. Então, 50, 60 anos é uma boa idade para começar esse acompanhamento. E aí, como eu falo assim, esse acompanhamento deve ser preventivo e não precisa ser só o geriatra. Um bom clínico, médico, por mais que você não tenha acesso, porque realmente a gente falta geriatras ainda no Brasil, mas um bom clínico, ele faz esse acompanhamento. Na mulher, por exemplo, um bom ginecologista também consegue fazer esse processo na mulher. No homem, que não vai ao clínico, um bom urologista, ele vai pedir o exame de colesterol, vai ver como que está a parte básica cardíaca, e se identificar uma coisa, ele vai mandar para o cardiologista. Então, é muito mais fácil eu começar mais cedo, me prevenir, do que depois que a doença está instalada. E isso, no idoso, ainda é difícil da gente convencê-lo, porque é questão cultural, que eles vêm de uma geração que só ia ao médico quando realmente já estava morrendo, né? Ou só ia para fazer o básico para não causar. Hoje não, graças a Deus, a gente já vê um estímulo de prevenção maior, todo mundo querendo se cuidar muito antes do processo e estar instituído. Mas a gente ainda está mudando ainda a cabeça de todos, né? E logo, logo é a gente que vai estar nessa situação. E falando sobre essa cabeça dura, né? Quem tem mais cabeça dura, é homem ou mulher, né? Qual é a diferença entre envelhecer da mulher e envelhecer do homem também? Eu vejo muita diferença, principalmente nos primeiros anos da aposentadoria do homem. Então, o processo de aposentadoria do homem causa uma frustração muito maior. Então, essa ideia de propósito, de estímulo, de levantar de manhã, de ir trabalhar, é uma coisa muito importante, principalmente no perfil masculino. A mulher não. A mulher, quando ela se aposenta, normalmente ela fica feliz, porque ela quer ter tempo para ir se cuidar, quer ter tempo de cuidar da família, dos netos, não tem tanto esse problema. Mas o processo do envelhecer na mulher, no sentido da menopausa, é um processo, na maior parte das vezes, muito sofrido. Primeiro porque nem sempre você tem o quadro já instalado totalmente. Então, assim, a menopausa não começa hoje, parou de menstruar a mulher e pronto. Não, ele vem um processo geralmente uns 10 anos antes. Então, a mulher, nesse processo, ela começa a ter dor, ela começa a ter alteração do humor, ela começa a ter desgastes físicos de sentido de noites ruins e começa a conversar com as pessoas e ninguém escuta ela. Então, esse processo do sofrimento do envelhecer nela começa geralmente mais nessa parte da menopausa. Físico mesmo. Físico, né? Mesmo, mental e emocional. E aí, depois que ela passa desse processo de transição, normalmente se estabiliza e aí o processo é mais tranquilo. Mas o homem tem mais a ver com o processo da perda funcional de trabalho. Então, ele lida pior neste momento. E a mulher na fase da menopausa. É aquele sentido de ser o provedor da casa, de ter propósito de vida, coisa mesmo assim que vem
do conhecimento do machismo estrutural no nosso país mesmo, né? Pode estar associado a isso? Os conceitos, eu ainda acho que tem muita coisa envolvida, porque o fisiológico também justifica. Vamos por aí que a questão do homem. O homem sai mais cedo para fazer atividades que exigem muito mais esforço e o corpo dele se acostuma com isso. Tem uma questão física também que influencia nessa variação do homem para a mulher, é que fisicamente a testosterona do homem acaba estimulando ele ter massa muscular por muito mais tempo preservado. A mulher, quando entra na menopausa, ela tem uma perda excessiva da massa muscular. Então, e com a seção hormonal, ela acaba tendo acúmulo de gorduras, de tudo isso, que vai mexendo com a autoestima dela. Então, esse processo acaba sendo diferente entre os dois. Não tem como isso. Questões culturais sempre vão pesar, mas a gente sempre está tentando melhorar esse processo. Eu acho que a gente já evoluiu bastante, mas algumas coisas estão enraizadas. E saber respeitar o nosso limite e o deles, que muitas vezes, por exemplo, assim, o homem ele está acostumado porque ele cresceu tendo que tomar grandes decisões para a família. De repente, a família passa a desrespeitá-lo, no sentido, não, o senhor está velho, não sabe mais nada. Isso fere muito. Então, é difícil porque ele sempre foi quem fez a decisão final. Assim como eu tenho matriarcas também, mulheres, né, que sempre tomaram decisão, que tiveram que ser mãe independente, solo, tudo. E aí, quando envelhece, vem o filho querendo dizer o que ela tem que fazer. É difícil, é muito limitante, é frustrante. Então, eu tento trabalhar muito os filhos e os pais sem poder dizer o certo e o errado, porque cada um tem a sua biografia, a sua percepção da história, né? A gente fala assim, o ideal é que a gente seja o terceiro narrador da história, aquele mais distante possível, porque cada um tem uma justificativa para agir de um jeito. No caso, o envelhecimento gera também essa questão de perda de valor na sociedade. É isso que você está falando? Demais, demais. E eu falo assim até com propriedade, porque até assim, eu tenho 45 anos e eu vejo já a percepção quando eu lido com jovens na faculdade, como eu dou aula para criança não, mas adolescentes, né? Então eu já percebo uma diferenciação grande. Então eu fico pensando como que me pondo no lugar do idoso também ali no momento que ninguém escuta, ninguém participa, ninguém tem a mesma paciência, que até cada vez mais nós estamos mais impacientes, o mundo está acelerado, mensagens rápidas, posts de 2 minutos, podcast que tem que ser curto, porque senão as pessoas não escutam mais. Então, esse aceleramento não acompanha a terceira idade. Então, por eles serem mais lentos, eles precisam de uma melhor escuta, uma melhor fala, uma melhor dicção, de não ter muita pessoa falando muito tempo. Às vezes, as pessoas mais novas não têm essa tolerância. Então, o idoso vai ficando num canto. E aí é uma bola de neve. Ele vai ficando mais isolado, ele tende a ficar mais deprimido, e aí ele quer ficar mais isolado depois, porque ele não quer atrapalhar os outros. Ele se sente um peso, um estorvo. Mesmo tendo sido o provedor da família, mesmo ter garantido todos os direitos para os filhos, estudo, tudo isso, mas ele se sente um estorvo. E, às vezes, mesmo inconsciente, a gente também faz com que ele seja. A nossa correria do dia a dia, pai, não te dei notícia porque eu estava tudo corrido, mãe, eu estou ocupada, te vejo no final de semana, e o idoso. Tanto que quando eles perdem a parceiro de vida, eles entram num processo muito difícil de luto, porque o parceiro de vida deles, geralmente, é quem entende a mesma posição deles, porque os filhos, por mais que eles tenham um amor maior do mundo, eles não vivenciam esse isolamento social que existe. Mas eu vejo que esses grupos de terceira idade, os encontros, bailes, a internet também, a tecnologia, por outro lado, também está tentando minimizar isso. E, inclusive, um dos problemas atuais é o excesso de tecnologia também na terceira idade, porque aí eles também passam 2, 3 horas rolando, né? Tem um nome em inglês que fala que eles ficam rolando a tela e passam ali o dia todo e deixam passar o dia. E aí acabam se isolando também mais. E isso também prejudica a saúde, né? Prejudica, na verdade, prejudica de todo mundo, né? Porque um excesso de dopamina de maneira curta cria-se que só aquilo seja prazeroso. Então, para a gente faz isso e para o idoso mais ainda, porque ele não tem outro tipo de estímulo. Então, acaba se o paciente idoso não tiver uma estrutura muito boa, eu já peguei pacientes em delírio ou confabulando histórias como se estivesse tendo relacionamento, caem em golpes, por causa desse estímulo excessivo, eles acabam não conseguindo diferenciar o que é fato, o que é fake, né? E aí, no caso, além desses golpes, né, começa a aparecer, então, esse tipo de violência, né? Violência na terceira idade, de volta para aquele ponto que você falou. Tem melhorado, né? Essa questão do combate à violência mesmo, mas
a violência ela existe, mesmo que de forma sutil, mesmo que não que seja talvez até praticado por filhos ou não filhos, né, no comércio, até na própria saúde, em todo lugar é possível que o idoso sofra esse tipo de discriminação, de violência, né, de etarismo mesmo. Infelizmente, eles são o principal alvo dos golpistas, né? E os golpistas, a gente não precisa falar muito longe, né? A gente fala como se fosse alguém, bandido lá, dando um golpe via telefone, mas isso acontece muito no âmbito familiar. Então, por questões financeiras, muitos filhos passam a conviver com os pais para sobreviver da aposentadoria dos pais. E aí você pensa, não, então o mínimo que a pessoa dá é um retorno digno, tudo, mas muitas vezes não acontece. Então, essa violência dentro do mesmo teto, ela é muito mais comum, infelizmente, e é geralmente praticada por um conhecido que faz uso da má-fé tem a questão de má consideração com o idoso, né? Então, infelizmente, não é distante, é num ambiente familiar. E isso dificulta também a resolução do problema. Porque muitas vezes, quando você vai atrás de fazer uma denúncia ou alguma questão, como eu já percebi várias vezes no SUS, e aí ativa o sistema social, assistente social para ajudar nesse processo, ela fala assim, mas não há nenhum outro familiar. O que há de a gente fazer? Vamos prender, vamos... Fica, às vezes, de mão atadas, porque é difícil, o próprio idoso defende, dependendo do caso, né, da relação familiar. Então, tem um vínculo de dependência ali em que ele precisa emocionalmente desse parceiro ou desse familiar e o familiar precisa do dinheiro desse idoso. E assim a história segue. Nem tudo a gente consegue resolver. E falando nesse convívio familiar, né? E talvez quando a justiça, ou enfim, acontecer um caso de violência ou outra situação de abandono mesmo, um simples abandono, e aí esse idoso precisa de cuidados. Casas de idosos, por exemplo, resolveriam o problema ou não? Então, a questão da criminalidade no Brasil, a gente fala assim, que se a gente tivesse mais oportunidades educacionais, tudo, talvez tivesse menos crime. A mesma coisa a gente pensa, talvez, para o idoso. Se tivesse mais promoção de saúde, todo o processo, estimular mais atividades, se cuidar, acompanhamento, talvez teríamos menos idosos funcionalmente independentes, ou dependentes, né, que precisam dessa ajuda e iam precisar menos. Eu penso que esse ponto de vista preventivo sempre vai ser melhor do que o curativo, porque ali no curativo geralmente são pacientes idosos que demandam muito cuidado, então são pacientes frágeis, que precisam de múltiplas equipes de plantão 24 horas por dia. Então, é uma possibilidade, sim, porque a gente precisa aqui em Roraima, para conseguir uma vaga nesses ambientes, tem que ser via judicial, às vezes, e vai colocar mais um idoso num espaço que não tem. Mas eu acredito ainda que a política voltada mais para a prevenção acaba sendo melhor. E a prevenção também no sentido de convivência. A gente tem que aprender a conviver em sociedade e a gente está se perdendo nesse processo de convivência. Está todo mundo muito acelerado, corrido, trabalhando dia e noite. E hoje a doença que a gente tem do século é o estresse, a depressão. Então, isso vai sendo carregado nesse processo de envelhecer e depois a gente não tem vínculo, não tem família e acaba ficando sozinho. Roraima é um estado que, apesar de ser jovem, ele tem ainda uma população muito envelhecida associada ao garimpo. Então, eu pego muitos pacientes que envelheceram no garimpo, que deixaram suas famílias, que eles justamente vieram para o garimpo aqui, né? E ficaram, e hoje não tem mais ninguém de suporte. Então, estão nessas casas, nesses ambientes. Uma grande parte deles tem esse envolvimento do garimpo, aí vem o alcoolismo junto, outras coisas associadas. Então, acaba que eu só intermediei o processo final. Mas se eu não intervir previamente, vou continuar tendo a sequela ali que me exigem muito mais demanda financeira. O peso é maior para o serviço, para o sistema público. Realmente a prevenção acaba sendo melhor. Então, como é que faria nesses casos? Talvez trabalhar o saneamento lá das regiões, ou talvez ter um sistema de saúde para essas regiões, porque acontece muita coisa que a gente não sabe. E assim vamos. A gente não tem política hoje até para as questões das profissionais do sexo. Talvez trabalhar políticas para prevenir esses pacientes que estão lá expostos a mercúrio, a doença sexualmente transmissível, outros processos que vão ser carregados
posteriormente. Alcoolismo na terceira idade também, a gente tem muito problema aqui em Roraima. É grande o quadro de cirrose associada com isso, e esse paciente precisa fazer paracentese, que é um procedimento no abdômen para tirar o líquido, precisa tomar medicações que são altamente de alto custo, que só consegue realmente no sistema público. Então, é um peso muito alto. Será que eu trabalhar uma simples campanha de vacinação que existe para hepatite B, hepatite C, abordagem do álcool, tudo não seria mais fácil? E eu conseguiria abarcar muito mais pessoas do que depois ter esses locais para as pessoas estarem ficando ao final de vida? Não sei, tudo é possível, né? Tudo são possibilidades que a gente aqui tem que discutir N questões, mas eu acho, sim, uma possibilidade, mas eu ainda gosto de trabalhar com um sistema de prevenção, porque a gente tem serviços de atenção primárias aí muito bons. A ideia dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde, é muito boa. A gente tem uma política que é admirada no mundo. O SUS, ele é lindo, a escrita dele, né? Então, essas unidades básicas de saúde já estão estruturadas lá, já tem todo um serviço. Só que a demanda também está muito sobrecarregada nos últimos anos. Eles também têm um desgaste, tudo. E aí há uma bola de neve, os profissionais de saúde estão cada vez mais doentes, N coisas associadas, e aí a gente não está vendo o sistema de preventivo funcionando de maneira correta. Volta aquele ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Melhor prevenir agora do que estar remendando depois, né? É muito mais barato. As campanhas de vacinação, as campanhas de abordagem de controle pressórico, são coisas simples, que eu consigo fazer com poucas pessoas atingindo um grande N de pessoas, então eu consigo ter essa facilidade. E o tratamento, ele muitas vezes vai ser dispendioso, eu vou usar equipes muito especializadas, então são serviços de pronto-socorro, medicações na veia, oxigênio, tudo que é muito caro. Então, quando a gente põe na balança esses dois pontos, a gente acaba vendo muito grande a diferença. Então, prevenção acaba sendo uma política mais fácil para todas as faixas etárias, né? E agora falando realmente de sociedade ainda, né? Voltando a falar um pouquinho, o que a sociedade, né, a comunidade perde ao não incluir o idoso, as pessoas idosas, na vida comunitária, né, na vida social? Porque, assim, eu acredito que o idoso tem muito conhecimento também, tem muito a acrescentar, muita experiência de vida também. O que estaríamos perdendo, estamos perdendo em excluir idosos da nossa sociedade? Esses dias, assim, por curiosidade, eu estava conversando com uma pessoa que ela gerencia um serviço e ela falou assim, eu estou tendo problema, não tenho funcionários aqui para ficar fazendo tal serviço, que era um serviço de ficar só delegando para onde que ia um paciente tal, para outro, tipo, direcionando. Aí ela falou, tem muito problema de RH. Eu falei, você já pensou em contratar pessoas acima de 40 anos? Aí ela me olhou meio assim, porque ela estava acostumada a contratar gente jovem e tudo. Eu falei, pois é, talvez o seu foco esteja errado. Aí eu falei assim, eu tenho viés porque eu gosto do público mais idoso, mas talvez a gente está subutilizando um público cada vez mais eficiente, que justamente ele tem vontade de se manter ativo no mercado, ele precisa pagar as contas dele, que estão aumentando, mas a sociedade tem um medo de pegar um peso. Vou pegar um peso que de repente vai ficar doente e tudo, mas a população jovem também está extremamente doente. Então, a faixa etária não define isso. Então, a expertise, a simpatia, a pessoa idosa tem vontade de conversar com o próximo, a gente precisa de pessoas que gostam de conversar, que queiram trocar ideia. Então, a gente está perdendo um público muito forte de RH. Um RH muito mais maduro, com experiência de vida, com desejo de se manter ativo, que quer receber, que dá valor àquela atividade. Então, eu acho que a gente está perdendo muito. Deveríamos estimular cada vez mais a contratação de pessoas mais maduras. Aí, os grandes serviços, eles falam assim, não, mas a gente tem problema porque essa pessoa logo aposenta. Mas a gente pode utilizar o aposentado realmente. Então, trabalhar, de repente, estágio, vamos ver 3 meses, vamos ver como a pessoa se adapta. Aí eles falam assim, não, mas são pessoas muito mais rígidas, porque elas têm hábitos, já estão acostumadas. Se enganam. O idoso, na verdade, está numa fase, e o idoso é realmente um termo que a gente carrega um peso associado, mas não está numa fase que a gente vê desejo de aprender. Eles querem aprender cada vez mais, tudo que está aparecendo. Só que não há pessoas dispostas a ensinar. E ele adere mais a um serviço, ele é muito mais fiel do que um funcionário mais jovem, porque ele está num processo de crescimento, então ele vai ficar com aquele serviço, talvez daqui a um ano ele vai para outro, vai crescer. E o idoso não, ele tem essa fidelidade muito maior ao serviço. Então a sociedade pode usufruir, deve usufruir, que vai ter grandes benefícios.
Isso é muito bacana. E além desse mercado de trabalho, né? Espaços públicos pensados também para idosos, falta aqui em Boa Vista? Perfeito. Nós temos a capital da infância, né? Mas a gente não tem a capital da terceira idade. Mas Roraima, especificamente, ela tem uma dificuldade nisso. Nos dados de envelhecimento populacional, ela está, se eu não me engano, nas últimas colocações. Então, a gente tem um predomínio de jovens. Mais para fora, existe muitos lugares trabalhados para isso. Por exemplo, assim, em São Paulo, quando eu trabalhei lá, em 2010, já tinham planos de saúde, plano de saúde voltado para idosos. E esses planos, a partir do momento que eles perceberam realmente que o idoso tem mais custo, tudo associado, eram planos com custos menores, porque a gente sabe que o plano de saúde, geralmente, quando chega na terceira idade, são caros, eles faziam eventos de encontro constante para idosos. Então, faziam ambientes de arena para shows voltados para a terceira idade, encontro em praças e modificavam as praças ao redor dos principais centros que tinham atendimento médico ao idoso, para justamente ter uma adaptação de ambiente, para a pessoa idosa andar sem tanta dificuldade, fazer atividade física, encontros semanais, constante. Então, tinha muita coisa voltada para a terceira idade. Roraima tem uma dificuldade muito grande que, devido ao calor excessivo, essa mobilidade do idoso é muito mais difícil. Então, o idoso não tolera grandes temperaturas, porque a pressão abaixa facilmente, ele desidrata mais fácil, então isso acaba contribuindo. Mas os ambientes de espaço público são muito interessantes. A gente acaba tendo, já tem algum tempo aqui, algumas serestas, que são ambientes que fazem para eventos de dança à noite. Os próprios CRAs, né, são voltados para fazer as atividades físicas, e algumas praças elas têm os aparelhinhos, mas eu acho que tem ainda muita coisa para fazer. Voltar também para o público idoso é uma boa opção. E também tem até uma questão sobre a valorização da experiência, da memória dessas pessoas idosas, né? Além desse espaço de convivência, é mais um espaço na sociedade para manter viva, né, essa memória da pessoa idosa. Como é que você enxerga isso? Eu acho que a gente só ganha. Eu me sinto uma pessoa muito sortuda, porque eu digo assim, eu tenho a grandeza de aprender com eles. Então, eu sempre estou tirando proveito de todas as memórias que eles me trazem de experiência de vida e tento aprender com eles. Então, às vezes tem família que está passando por uma situação tal, aí eu falo, acho que hoje eu tenho que mandar mensagem para minha mãe, eu tenho que fazer algo, porque eu estou também, talvez, agindo como a minha paciente está me ensinando da memória dela que ela está tendo com a filha. Então, assim, a memória do idoso, ela traz uma experiência de vida que nos permite evitar erros na nossa vida. Mas a gente tende a desprezar isso, muitas vezes. Então, é ruim isso. A gente até brinca assim, que se os filhos ouvissem tudo que os pais dissessem, talvez a vida seria bem mais fácil, mas a gente tende a achar que a gente sabe tudo só porque pesquisa ali, e a memória do idoso envolve muito mais do que um HD de computador, ele envolve a vivência e a experiência. E isso não tem preço, né? Então vale muito. Não tem livro que ensine, na verdade. Não tem, né? E só que às vezes a gente quer aprender quebrando a nossa cara, né? Mas ouvir é bom. Por isso que algumas culturas, por exemplo, as culturas orientais, elas tendem muito a respeitar os mais velhos. E eu conheci bastante atendendo quando atendi em São Paulo, que tem muita comunidade japonesa, né? E eles falavam muito isso, assim, tudo que eu falava assim, vocês pensam isso? Aí eles viravam para o idoso mais velho do grupo e perguntavam assim, o que o senhor acha? E aí ele falava, tal, eu penso isso, e muitas vezes eles acatavam o que a pessoa dizia, porque o envelhecer, ele pode perder um pouco funcionalmente, mas a autonomia, o pensamento dele muitas vezes é preservado. Pode ser discordante daquilo que a gente acha, mas ele é um adulto, ele não é uma criança. Essa tendência que a gente tem de tratar o idoso como infantilizado é errado, a gente deve respeitar, porque mentalmente, muitas vezes, ele está preservado, né? Se não tiver nenhum declínio por demência ou algo assim, está preservado. Só que a gente não vou desconsiderar. E esquece toda essa trajetória de vida, de experiência que ele tem. É a memória dele ali, viva, descritiva, mas a gente tende a desprezar isso, né? A sabedoria, né, que a idade proporciona. Perfeito, é isso mesmo, é sabedoria. E para a gente até encerrar essa entrevista, que orientação, que recado você deixa para as famílias em especial, né? Para o cuidado com o idoso e também para qualquer pessoa que pensa em envelhecer de forma saudável.
Olha, a parte médica, eu digo que é a parte mais fácil para nós, profissionais de saúde, falar ali o dia a dia. Mas a parte de vivência é o que eu mais acho que faz diferença, né? Então, são 20 anos como profissional de saúde, então atendendo muitos idosos e gosto bastante de ouvi-los e eu percebo que, na verdade, o que faz envelhecer melhor são as interações entre as famílias. Nós precisamos nos estar presente em família, nem que seja uma coisa que a gente programe mensalmente, uma vez por mês, de sentar todo mundo lá, de conversar, de ouvir, de dar feedback, porque é isso que faz muita diferença. Inclusive, faz mais diferença, às vezes, do que medicamentos. Porque o idoso se sente acolhido, se sente abraçado, e aí é um sintoma de troca. Tanto a pessoa que eu falo assim, que está na situação de sanduíche, porque cuida dos avós e dos filhos ao mesmo tempo, a partir do momento que ela está dando atenção para o idoso, ela também está ensinando para o seu mais novo como deve ser feito o tratamento quando ela estiver mais velha. Então, serve até de espelho para as próximas gerações também respeitar a gente quando a gente estiver na terceira idade. Porque eu tento falar assim, olha, a gente tem que se pôr no lugar. Quando eu estiver lá com 100 e poucos anos, que eu acredito que vão descobrir, né? Cada vez mais a gente envelhecer mais. E eu disse, não, eu quero comer chocolate hoje. Vocês vão ter que me respeitar, porque eu quero, é isso tudo. Não é uma coisa fixa, não é uma coisa errada de rotina e tudo. Então, eu vou querer que minha vontade seja respeitada. Então, essa convivência acontecendo faz com que a gente entenda e respeite o próximo. Escutá-lo ajuda nisso. E serve como espelho para as próximas gerações também fazerem isso com a gente. Se a gente isola o idoso só como um fardo, todos ao redor vão perceber a terceira idade como um fardo. E aí esse processo vai se replicando. Então, a gente precisa tirar essa imagem e passar a aceitar o processo. Ou a gente morre, ou a gente vive mais. Eu prefiro viver mais. Então, que esse processo seja mais amenizado possível a partir da convivência entre nós. Então é isso, eu queria agradecer, doutora, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento também, né? Você fala ali que seus alunos jovens ali, saindo da adolescência, né? Tem essa dificuldade, mas é importante entender esse respeito ao conhecimento já adquirido, ao conhecimento desenvolvido ao longo da vida e o muito mais que vem pela frente, né? Para mim, para você e para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Então, muito obrigada mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e eu acredito muito que quanto mais informação, mais a gente vai fazer bem ao próximo. Às vezes a gente só precisa daquela leve toquezinho na nossa alma para que a coisa melhore. Não precisa muito, não. Então é isso, muito obrigada mais uma vez. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Já te convido também a ouvir os nossos podcasts, outras entrevistas lá nos canais oficiais da Defensoria, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar @defensoriarr. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.